Olá, eu sou Gabriel Canhoche, sou Fellow de Estrutural aqui do INCOR e esse é mais um vídeo para o Triple I. A gente vai falar sobre a falha de bioprótese transcatéter e as estratégias para tratamento, cirurgia ou redutável. Levando em consideração a anatomia, condição clínica do paciente, motivo da falha da bioprótese e o tempo de implante da bioprótese, a gente vai escolher fazer a redo ou fazer a cirurgia. Os pacientes mais candidatos a redo são aqueles mais idosos, com risco cirúrgico mais alto, com múltiplas comorbidades, com risco de obstrução de coronária baixo, em que acesso coronário através de uma possível redo seja fácil. Não é possível fazer redo no caso de endocardite ou trombose importante. Então, esses são alguns fatores que nos levam a levar o paciente para o tratamento redo. No entanto, se o paciente é mais jovem, tem poucos fatores de risco, o risco cirúrgico é baixo, o acesso coronariano através de uma redo ou uma possível redo é difícil, o paciente pode ter tido endocardite ou trombose, então faz-se necessário uma cirurgia para explante da prótese. Para isso, a gente também precisa analisar o mecanismo de falha dessa bioprótese. O VARC-3, ele define 4 subtipos para disfunção de prótese, de bioprótese. E aqui, como os senhores podem ver na imagem, os 4 subtipos. Quando é uma deterioração estrutural da prótese, quando essa deterioração é não estrutural, quando tem trombose ou quando tem endocardite. No caso de deterioração da prótese, por exemplo, fibrose com calcificação, uma deformação na prótese, um flail, um desgaste da prótese, a gente considera como uma alteração estrutural da prótese. No caso de uma regurgitação paravalvar, um mismatch prótese-paciente, a gente leva em consideração que esse tipo de mecanismo é não estrutural. Agora, se o paciente evolui com trombose subclínica ou até mesmo trombose clínica ou endocardite, são as outras duas classificações, essas duas últimas menos suscetíveis para fazer o redo. Sendo assim, a gente também analisa as alterações hemodinâmicas, que é classificado em 3 estágios. O estágio 1 é aqueles que têm as alterações, mas sem repercussão clínica importante. No estágio 2 é quando essas repercussões são mais evidentes, com aumento do gradiente, ou até piora da insuficiência regurgitação. E estágio 3 é quando esses valores ainda são mais exuberantes, a disfunção é mais importante ainda, como os senhores podem ver na classificação da imagem. Em seguida, a gente também avalia se o resultado final, o desfecho final dessa disfunção, que pode ser um estágio 3 avançado, com necessidade de intervenção, ou até mesmo a morte secundária à disfunção dessa prótese. Como eu falei, dependendo da classificação, da evolução clínica desse paciente, a gente vai considerar se uma redo, se uma TAV-in-TAV é factível ou não. Os 2 primeiros estágios, as 2 primeiras classificações da disfunção da bioprótese, que é a doença estrutural, a alteração estrutural e a não estrutural, são factíveis, na maioria das vezes, para redo. No entanto, trombose e endocardite, na maioria das vezes, não indicado. E para isso, a gente precisa ter conhecimento da primeira prótese, da primeira TAV que foi alocada no paciente para programar uma redo ou até mesmo para programar a cirurgia de explante. Aqui os senhores podem ver na imagem os diferentes tipos de bioprótese. Na esquerda é Edward Sapien, a segunda é uma prótese que não temos mais atualmente, que é a Lotus, a terceira a Evolute, a quarta é a Pórtico e a quinta é a Crate da Boston. As 2 primeiras
são... A primeira, na verdade, é uma balão expansível, a segunda é uma mecânica, a terceira e a quarta, né, a Evolute e a Pórtico, são autoexpansíveis, a Accurate também é autoexpansível, e a Pórtico ela tem uma diferenciação das outras duas autoexpansíveis, que ela é uma autoexpansível com anel intranular. A Evolute e a Accurate, a terceira e a quinta prótese, são autoexpansíveis, mas com o anel supranular, ou seja, os folhetos da nova prótese vão ficar acima do que era a anatomia do paciente. E observem os senhores que essas próteses elas têm anatomia, ela tem conformidade, ela tem tamanhos, ela tem alturas diferentes umas da outra. E isso vai nos orientar a definir a melhor estratégia para um segundo procedimento, para uma segunda TAV. A primeira e a segunda têm perfil menor, a terceira, a quarta e a quinta são próteses com perfil maior. Observem os senhores que, por uma necessidade de intervenção coronariana, essas hastes podem ficar na frente da coronária e dificultar o acesso coronariano, e isso vai piorar ainda mais ao se colocar uma segunda prótese. Para isso, existem 5 passos que a gente analisa. O primeiro entre eles é a primeira prótese que foi colocada, a anatomia dela, o design dela, se foi uma balão expansível, se foi uma autoexpansível, se ela tem um perfil curto, se ela tem um perfil mais alto, se essa prótese é supranular ou intranular, se as características anatômicas são factíveis para um procedimento. Em seguida, também a gente olha a altura do procedimento, a altura da prótese. Habitualmente, implantamos a prótese mais alto para evitar o risco de lesão do feixe de condução e necessidade de marca-passo. Quanto mais baixo, maior o risco para marca-passo, e quanto mais alto, menor o risco de lesão e menor o risco de marca-passo. Porém, quanto mais alto também, como os senhores podem ver, quanto maior a altura do implante, maior a chance de isso se aproximar da junção sinotubular e dificultar um acesso coronariano. Os estudos mostram que a distância da prótese com a junção sinotubular, menor que 2 milímetros, aumenta muito a dificuldade de acesso coronariano. Outro fator importante é o alinhamento das comissuras. Porventura, se futuramente for necessário intervenções nos folhetos, como basílica, o correto alinhamento dessas próteses é fundamental para que o acesso coronariano seja factível. Então, principalmente as próteses autoexpansíveis, que têm perfil maior, precisa fazer um correto alinhamento dos seus postes para os postes não ficar na frente da coronária. Outro fator muito importante também é a expansão e o posicionamento correto da prótese. A gente analisa a tomografia inicial e analisa se a prótese index, a primeira prótese que foi colocada, foi bem colocada, foi bem expandida, foi do tamanho correto, se porventura ela tem capacidade de se expandir mais e ganhar mais área ou não. E também avaliamos a altura do implante na segunda prótese, porque uma vez que é colocada uma segunda prótese, os folhetos da primeira prótese são rebatidos ao alocar a primeira prótese, e esses folhetos eles formam uma nova saia que podem eventualmente fechar a coronária. A altura que essa segunda prótese é alocada pode aumentar ou diminuir essa nova saia, essa nail skirt, e fazer o que a gente chama de sequestro do seio, ou seja, os folhetos da primeira prótese rebatidos ocluírem completamente e formar um canal único da aorta, sem permitir a passagem do sangue para os seios coronários e sem perfundir as coronárias. Então isso é uma coisa que a gente presta muita atenção e que deve ser muito
analisado, muito bem analisado na tomografia e na programação de uma Redo TAVI. Visto isso, a gente vai programar também a escolha dos principais tamanhos dessa prótese, dessa segunda prótese. É muito importante a gente olhar a tomografia, tomografia index da primeira prótese, mas também saber qual foi a prótese que foi colocada. No caso de uma balão expansível index, e a gente analisou individualmente caso a caso e viu que seria necessário uma outra balão expansível, a gente vai usar uma do mesmo tamanho. Então, se for uma 29, a gente vai usar uma outra 29. É claro que isso não é uma regra, é caso a caso, mas essa é uma recomendação. No caso de a primeira prótese ter sido uma mecânica, a gente vai usar agora uma balão expansível, a gente vai analisar o tamanho conforme o diâmetro interno da prótese mecânica. No entanto, se a balão expansível e a mecânica expansível foi a primeira prótese e a gente vai lançar mão de uma autoexpansível, a gente vai usar ou o tamanho habitual, o tamanho de referência pela tomografia, ou fazer um oversizing em relação à primeira prótese para evitar que essa prótese ela migre e embolize. Quando a primeira prótese é uma autoexpansível e a gente vai usar uma balão expansível, a nossa tendência é fazer um oversizing em relação à tomografia. Agora, quando a gente vai usar uma autoexpansível em cima de uma outra autoexpansível, se for do mesmo modelo, a gente vai usar do mesmo tamanho. Caso a segunda autoexpansível seja de modelo diferente da primeira autoexpansível, a gente vai fazer um oversizing também para diminuir a chance de migrar a prótese, dessa prótese embolizar. Bom, como eu falei, a altura da coronária é muito importante, porque a altura do implante é muito importante, porque a depender da altura que essa prótese é colocada, ela rebate mais ou menos os folhetos e forma uma nova saia com maior ou menor chance de ocluir as coronárias. A gente analisa também na tomografia se as coronárias elas estão abaixo ou acima dos folhetos da primeira prótese. Obviamente, os pacientes que têm a coronária abaixo do folheto têm maior chance de oclusão após o implante de uma Redo TAVI. Observem os senhores agora nessa imagem que inicialmente foi colocada uma prótese autoexpansível e a programação era colocar uma prótese balão expansível. E ela foi colocada em um estudo de bancada que foi colocado em 3 posições diferentes. Cada junção desses diamantes da prótese autoexpansível a gente chama de um nó. Então, a primeira imagem à esquerda, onde a via de saída da segunda prótese, da SAPIEN, foi colocada na altura do nó 4. Na imagem do meio é quando a SAPIEN foi colocada na altura do nó 5. E na imagem à direita, mais à direita, é quando a SAPIEN, a segunda prótese, foi colocada na altura do nó 6, né? Observem que há uma progressão de altura dessa segunda prótese. E também é analisado o rebatimento do folheto da primeira prótese. Quanto mais baixo o implante, menor o rebatimento, menor a nova saia, nail skirt, menor a chance de oclusão, porém o folheto da primeira prótese ainda fica rebatendo lá, porque a prótese ficou mais baixo. E quanto mais alto vai se implantando a segunda prótese, como os senhores podem ver nas imagens mais à direita, esses folhetos eles ficam mais rebatidos, então a maior chance de ocluir a coronária e maior a saia, maior chance de ocluir a coronária.
E foi avaliado que esse rebatimento influenciou muito pouco, pelo menos no estudo de bancada, no desempenho hemodinâmico, no desempenho hidrostático das próteses. Então, a nossa tendência é implantar a prótese um pouco mais baixa, mesmo tendo o rebatimento da primeira prótese um pouco mais saliente. Então, a nossa ideia é implantar mais baixo e mesmo tendo o risco desse folheto ficar um pouco mais solto e menos rebatido, né? Porque vamos ter maior chance de acesso coronariano e com um desempenho hemodinâmico muitas vezes satisfatório. Bom, uma vez que a gente avaliou e observou que tem um risco de obstrução de coronária, temos 4 estratégias que podemos lançar a mão. A primeira delas, como eu falei, é cirurgia. O paciente é submetido a uma cirurgia convencional para explante da retirada da primeira prótese e colocada da prótese cirúrgica, ou até mesmo retirada apenas dos folhetos e implante de uma nova TAV sob visualização direta. Uma outra estratégia é a modificação dos folhetos, e por isso eu falei que é muito importante o alinhamento comissural, porque se o folheto estiver desalinhado, o poste estiver na frente, essa estratégia ela não é efetiva, que são a basílica ou a Balloon Assisted basílica, que eu vou explicar no próximo slide. Uma terceira estratégia seria a remoção dos folhetos por eletrocautério, o cathedral, ou então uma outra estratégia ainda também bastante utilizada, mas que requer alguns cuidados, é o implante de um stent tipo chaminé, em que ele fica do tronco da coronária ou da coronária direita menos comumente para a aorta, como se fosse um snorkel ou uma chaminé. O risco disso é porque uma vez que você colocou o stent e você vai colocar uma prótese, você pode esmagar o stent, então a gente habitualmente deixa para fazer essa estratégia em último caso, ou quando já colocou a prótese e por fim a gente vai lá e coloca o stent para minimizar a chance de estragar ou danificar o stent. Aqui, como eu mencionei, a técnica basílica, que é uma perfuração do folheto e um rasgo nesse folheto, para que o folheto que ficaria na frente da coronária ele fique rasgado, então permite que o acesso coronário seja mais fácil. E o Balloon Assisted, como os senhores podem ver na imagem, é feita uma dilatação e depois uma laceração com um balão nesse folheto que possivelmente iria obstruir a coronária. E qual que seria o regime antitrombótico? Esses pacientes redutáveis, eles têm um maior risco trombótico, têm maior risco de formarem o HALT, né, a hipoatenuação, maior risco de sinus sequestration, aquilo que eu mencionei sobre o rebatimento dos folhetos, maior chance de ter um desalinhamento comissural e ter estase sanguínea. Então, é feito anticoagulação por 3 meses e aspirina ad eternum. Bom, após tudo isso que eu falei, também precisamos ter uma estratégia caso o acesso coronariano seja difícil. Como eu falei, naqueles casos em que a junção sinotubular é estreita, a altura da coronária ela esteja abaixo do folheto da nail skirt, a distância da plataforma da prótese até a junção sinotubular menor que 2 milímetros, ou quando tem desalinhamento comissural, a gente precisa lançar mão de dispositivos para acessar a coronária. O mais comum é tentar diminuir a curva do catéter para que o catéter ele pule e a gente consiga cateterizar seletivamente de melhor maneira. Outra estratégia seria diminuir o calibre do catéter para que um catéter mais fino consiga passar. Muitas vezes pode ser necessário um fio guia
para passar nas coronárias para dar um suporte e poder aproximar o catéter, ou então podemos lançar mão de catéteres de extensão ou microcatéteres para alcançar a coronária, num caso de uns casos mais complexos de coronária, com coronária mais difícil de ser seletivada. Bom, a Redo-TAV representa 0,33% dos procedimentos transcatéter. A curva de sobrevida é semelhante à valve-em-valve em 30 dias e alguns estudos mostraram até que a curva de sobrevida é melhor que valve-em-valve em 1 ano. O desafio, principalmente em relação ao desempenho hemodinâmico dessas próteses, 85% dos procedimentos têm sucesso e o principal motivo para o insucesso é um gradiente final alto. Os estudos mostraram mais ou menos 14% de gradiente final acima do aceitável. E o que se mostra é que uma prótese autoexpansível, uma Redo-TAV com uma prótese autoexpansível, em geral, tem maior taxa de sucesso devido ao menor gradiente final, devido ao seu melhor desempenho hemodinâmico. E aqui uma análise também sobre os estudos de explante da cirurgia, e observem os senhores, estudos aí variando de 2017 a 2020, mostrando 13%, em alguns casos até 20% de mortalidade em 30 dias nos pacientes que foram submetidos a explante cirúrgico da prótese, uma estratégia que requer treinamento, é uma cirurgia complexa e que tem grandes chances de complicação e altos níveis de mortalidade em curto prazo. Bom, então, resumindo a nossa estratégia, os passo a passo para a escolha da prótese na Redo-TAV. A gente sabe que com a tendência de cada vez mais a gente lançar mão de próteses transcatéteres, de TAV nos pacientes, com pacientes cada vez com idades menores, pacientes mais jovens. Então, certamente, esses pacientes que são colocados TAVs, próteses transcatéteres mais jovens, certamente precisarão de novas próteses em algum tempo. Então, Redo-TAV é uma realidade que precisa ser estudada, que precisa ser analisada, em que cada vez mais vai se tornar comum na nossa prática clínica. E o clínico também precisa ter essa noção, até para indicar, para saber pedir a tomografia, saber conduzir o paciente da melhor maneira possível. O primeiro passo, então, é a avaliação da primeira prótese, saber o design, o tipo de prótese que foi feita, saber a altura que foi implantada, se possível, analisar até a primeira tomografia antes do implante da primeira prótese, da prótese index, para saber se foi escolhida a prótese do tamanho ideal, se essa prótese foi bem expandida, e também, posteriormente, avaliar se teve um alinhamento comissural, se nenhum poste está na frente das coronárias, se o risco de obstrução, se a distância entre o poste da prótese e a junção sinotubular é pequeno ou grande, porque nossa principal preocupação nesses casos é realmente a obstrução coronariana. E aí a gente vai avaliar o risco disso. Como eu falei, se essa distância da prótese para a junção sinotubular for maior que 2 milímetros, se a prótese foi intranular ou infracoronária, para saber a altura, o nível da coronária em relação ao anel skirt, se o implante da primeira prótese ele foi baixo ou se foi alto, se teve um alinhamento comissural adequado e se essa prótese de escolha vai ser possível uma prótese intranular com implante baixo ou não. Visto isso, então a gente pode lançar a mão da Redo-TAV. Caso contrário, se a junção sinotubular, a distância da coronária para a junção sinotubular menor que 2 milímetros, se é uma prótese supranular ou a coronária ela está
tem um risco aumentado de ser ocluída pelo rebatimento dos folhetos, tem desalinhamento comissural, o implante da primeira prótese foi muito alto e no caso do implante da segunda prótese, os folhetos vão rebater e fechar a coronária, talvez, se o paciente tiver condição clínica de cirurgia, talvez o explante seja a melhor estratégia para esse perfil de paciente. Sendo que ele foi escolhido pré-redutável, a gente vai escolher o tamanho conforme a tabela que eu mencionei, conforme esse gráfico de escolha de prótese. E durante o procedimento é muito importante o correto posicionamento da prótese, evitar uma prótese muito alta, uma segunda prótese muito alta, para que os folhetos da primeira prótese não rebatam tanto, não formem uma nova saia muito longa e que não haja sinus sequestration e oclua coronária desse paciente. Eu agradeço a todos, espero que todos tenham gostado e aprendido sobre a disfunção de prótese e as estratégias de tratamento. Obrigado.